Ela é uma ceramista master lá de Belo Horizonte. Ela tem um trabalho riquíssimo de queima a lenha, já há muitos anos, e eu fiquei fã. Fiquei estudando, fazendo minha lição de casa. E ela está aí já? Eli? Já. Ai, tudo bom, Eli? Que bom te receber aqui. É um prazer, uma honra estar com você aqui no fórum. E vai estar assim, dando bastante corpo aqui para a gente. Agradeço de coração e vamos lá. Tem muita coisa para a gente querer saber dessa queima maravilhosa que você tem, do seu forno. Fica à vontade para falar. Se você, eventualmente, eu vou perguntando, tirando algumas dúvidas do pessoal aqui que vai estar escrevendo, tá? Então, vamos lá. Fala da sua história, da sua trajetória aí um pouquinho, para falar desse forno Bizen aí, que a gente está curioso. Ótimo. Você é a Carla, né? O Oi? som não tá bom. Não tá bom? Você não está me ouvindo? Não, eu escuto você. Sim, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Você é a Carla. Nívia, Nívia. Nívia, Isso. Então, Nívia, muito obrigada. Eu queria muito agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter sido lembrada. E agradecer a vocês, ao Rogério, né? E acho que vai ser bacana isso. Eu me lembrei muito da época que eu comecei aqui em Belo Horizonte. Mas eu quero falar um pouquinho da minha trajetória, depois vamos deixar em aberto, sim. E aí vocês podem perguntar alguma coisa, eu vou tentando responder, tá? Ótimo, ótimo, muito obrigada. Então, eu sou Erli Fantini e trabalho com cerâmica desde 1970, quando eu ainda estava na Escola de Belas Artes, da UFMG, e mesmo depois que saí de lá, continuei buscando a cerâmica como um meio de expressão. Então, assim, isso foi anos 70, mas eu continuei trabalhando até hoje, e eu tenho meu ateliê, onde eu dou aula de modelagem, aqui em Belo Horizonte, dou aula de raku. As técnicas que eu tenho algum conhecimento, eu estou passando para frente. Porque, para mim, foi muito importante esse contato com a cerâmica. Eu acho que esse é um privilégio que a gente tem de poder trabalhar com isso. Então, eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa oportunidade de trabalhar um pouco com a cerâmica. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre um forno que eu fiz, que eu chamo um tipo Bizen. Então, a palestra vai ser em torno disso. Então, para isso acontecer, a primeira coisa que surgiu foi o meu contato com a Toshiko. A Toshiko era uma senhora de 70 anos, que já faleceu em 2007, mas quando eu a conheci, ela estava com 70 anos e começando uma profissão. Ela nunca tinha feito cerâmica na vida. Ela tinha conhecimento, porque ela era japonesa, era muito estudiosa, ela lia muito, via muita coisa. Tinha uma irmã que ainda morava em Tóquio, então, que mandava para ela todo esse material, que eram os livros, as revistas, fotos, de coisas, de tudo ligado à cerâmica. E lá, o forte é cerâmica queimada em forno a lenha. Então, eles usam muito noborigami, anagama, que são fornos. O noborigami é um forno que tem várias câmaras e que o fogo vai passando de uma câmara para outra câmara até chegar na última. O anagama já é uma câmara só, é como se fosse um túnel. Pode ser compridão, mas vai sendo montado na medida que você vai pondo peças e fazendo a montagem para as peças serem queimadas. O braseiro fica na frente, mas é dentro, junto com a câmara. A Toshiko, quando ficou entusiasmada, ela resolveu convidar quem me indicou a Toshiko foi o Megumi. Ele é um ceramista
bem famoso aí em São Paulo, e o irmão dele foi que construiu esse forno. Porque essa fazenda onde Toshiko viveu foi a fazenda que era do irmão do Megumi, do irmão e da mulher dele, a Tizue, filha da Toshiko. Então, eles eram muito envolvidos com todo esse processo do fazer cerâmica, ligado à arte. Ele era engenheiro e ela era no hospital, ela era... Esqueci o nome da profissão dela, mas ela era muito culta e muito interessada. Ela, no final, ela acabou produzindo também argila, que eles pegavam de lá. Bom, então, estou indo para frente demais. Eles convidaram esse irmão do Megumi, o Ken, é que construiu, com o filho dele, que construiu esse forno lá na fazenda. Foi um forno que era para ser um noborigami, teria várias câmaras, mas acabou ficando só com uma câmara. Mas a gente trabalhou nele durante mais de 20 anos. Quando eu a conheci, existia ele e a gente montava e queimava nele. Apesar de ser um forno pequeno, que tinha uma câmara só, era baixinho, a gente levava 70 horas para poder chegar na temperatura, na atmosfera que a gente queria. Isso a Toshiko me indicando, me falando, a gente estudando junto, a curva da queima e fazendo tudo conforme ela aprendeu nos livros e em toda essa história da cerâmica no Japão, que é uma cerâmica que é muito, muito diferente da cerâmica na Europa e aqui. Aqui a gente viu muita coisa que veio de lá. E, aliás, quase tudo, né? Porque a nossa tradição de cerâmica era do Vale de Jequitinhonha, ou então do Espírito Santo, feito, o já estava mostrando aí, as paneleiras. Mas todas eram queima. As paneleiras com queima de lenha, mas que não era dentro de um forno, eu falava que era um canteiro de lenha. Agora, no Vale de Jequitinhonha, não, era um forno queimado em baixa temperatura, mas todo fechado, onde eles enchiam de peças de cerâmica, que iam colocando as peças, e começava a pôr o fogo ali de baixo, e olhava a hora que estava boa, na hora que a cor da cerâmica mudava de cor. Ela vai ficando incandescente. Então, nesse momento é que as peças estão sendo transformadas de argila para cerâmica. Aí, nesse momento, eles deixavam um patamar, fica um tempo queimando, né, com bastante brasa, e depois é que parava de queimar, deixa esfriar, no dia seguinte é que pode ligar, e que pode abrir. Isso seria nesse forno que que a Toshiko fez? Isso, que era aquele inicial, né? Não, esse inicial, ele já era para ir a alta temperatura. Então, ele era todo fechado. A gente punha lá dentro cones para a gente ficar observando de fora, pelo visor. Então, a gente punha os cones pirométricos e ficava acompanhando a queima, pondo a lenha e acompanhando, aumentando a quantidade de lenha, o tipo de lenha, ia fazer todo esse processo durante 3 dias. A gente ficava queimando. Aí, quando a gente via que caiu o cone, ou que a cor, tudo isso, a gente escutava o som que estava fazendo a chama, tudo isso a gente leva em conta num forno a lenha. E aí, depois dessas mais de 70 horas, é que a gente parava de pôr a lenha e podia já esperar para esfriar. Esse outro forno que eu estava falando, eu conhecia, que era o do Vale de Jequitinhonha. Mas aí queimava. Lá queima durante 8 horas, 9 horas, e chega em 800 graus, 700 graus. A queima de baixa mesmo. Agora, esse da Toshiko, não, ele alcançava 1.200 e pouco, 240, 260, e dependia muito da lenha que a gente estava fazendo. Isso foi me deixando muito, muito entusiasmada,
com essa forma de queima. O resultado é muito bonito. Vocês podem estar vendo aqui atrás da minha estante, que são peças queimadas nesse forno a lenha. Depende muito da argila que a gente usa. Eu posso tanto ter um avermelhado, como eu posso ter um negro. Fica preta mesmo, dependendo do tipo de argila. E a gente usa essa argila que nós estamos acostumados agora a usar, que é do Pascoal, do Farias, né? Nessas Terra Nova. Mas, na época, com a Toshiko, a gente preparava a argila da região. No fundo do ateliê dela, onde tinha um pasto, a gente colhia essa argila lá. Era uma argila muito plástica, refratária, muito boa, mas que a gente dava as modificadas para ela ficar mais plástica para trabalhar com as formas que a gente queria. A gente podia trabalhar no torno, ou podia trabalhar com placas, com formas, ou à mão mesmo, tipo pit pot. Podia fazer de qualquer forma, mas com essa argila, que era um tipo especial para esse forno. E foi muito importante esse contato com essa argila de lá. Além de ficar muito mais barata, era uma argila muito mais resistente e muito mais própria. Ela tinha ferro, então ela tinha uns efeitos muito bacanas. Porque a gente pode queimar com uma argila que não tem ferro, mas aí fica como porcelana, ou então com uma argila branca, Farias, que fica clara, fica meio cinza, não dá aquelas tonalidades avermelhadas, que eu, pelo menos, sou admiradora disso. E para esse forno, a gente já usava muito a palha de arroz. Não é exatamente a palhinha, não. Eram os ramos, o ramo do arroz, que a gente tinha acesso a ele. Ela, lá na época, o seu Ixi, o marido dela, plantava o arroz e a gente colhia para poder usar. Deixa secar, colhia o arroz, e aí a gente usava aquela rama amarrado na peça de cerâmica. Onde fica esse amarrado, dá sempre uma tonalidade diferente. Há um registro desse, que eu chamo até um desenho que você faz com a palha de arroz. A palha passa a ser um colega de desenho para a gente poder estar fazendo isso, e fica o registro na cerâmica. Esse registro fica em forma mais clara, por exemplo, fica os avermelhados, que tem uma técnica japonesa, o Hidaski. Tem outras técnicas que são usadas, que a gente não usa quase o esmalte mesmo. Mas essa palha, com a temperatura que alcança, ela é transformada em esmalte. Junto com a cinza que caiu, ela foi transforma em esmalte. Então, fica uma mancha, fica um risco, um desenho de esmalte produzido pela palha e pela cinza que foi depositada. Então, isso é a principal característica desse forno, tanto da Toshiko quanto que eu vinha construir, que é essa deposição de cinzas. A gente usa só a lenha de eucalipto, que é uma lenha que tem um poder muito grande na temperatura. A cinza dela é muito rica, acho que é potássio, eu não tenho certeza, tá? Eu posso estar me enganando. Eu não entendo nada da parte química, eu sou na parte prática. Eu sei que ela é muito rica e ela é muito usada. Agora, já tem gente, artistas em São Paulo, acho que o Ricoma, ele usa a ramagem do chuchu, que dá também efeitos bonitos. Então, a questão é ir descobrindo. Gente, eu já usei a rama da palmeira, já usei outras ramas assim para amarrar, para ficar perto da peça de cerâmica e daí dar esse mesmo efeito. Alguma dúvida? Não, por enquanto tá maravilhoso. Tá tudo bem por enquanto. Sim. Então tá bom.
Então, vamos. Aí, foi a partir daí que eu comecei a ter vontade, esse desejo, esse sonho de ter o meu forno. Que eu usei durante uns 20 anos esse forno da Toshiba. Eu tenho peça de lá até hoje. Mas eu acho que eu tendo o meu, eu podia propiciar isso para os meus alunos, para os amigos que estavam interessados. Então, eu fiquei muito envolvida e muito interessada nessa parte de construir mesmo. Ia ser um passo que eu ia dar dentro da cerâmica. E aí eu resolvi, comprei lote, eu mais outras amigas compramos lote lá, perto, né? Tudo pertinho da Toshiba, e eu comecei a procurar como fazer. Passei a visitar vários fornos de lenha que existiam em São Paulo. Visitei vários ateliês, em geral eram ceramistas descendentes do Japão, ou japoneses mesmo, que construíram, isso na cidade de São Paulo. Então, comecei a ter contato com eles, a Toshiko, o Izumi, eles me ajudaram nessa parte de o que eu faria com esse forno, que tipo de forno. Então, eu optei por fazer um forno bem grande, que eu pudesse criar peças grandes e queimar. Eu já tinha uma linha de produção, eu já tinha uma estética. O que aconteceu com o forno a lenha é que essa estética foi sendo modificada. Eu achei que ela foi sendo reforçada. Criou uma matéria muito, muito mais bonita, muito mais forte, uma linguagem mais atual, mais contemporânea. Então, foi muito bom esse contato com esse forno a lenha dela. Aí eu tive que contratar arquitetos. O meu filho, Yuri, me ajudou muito. O Roberto Lotti, que era meu aluno. Então, a gente conseguiu, que era um arquiteto, a gente conseguiu fazer um forno do jeito que eu estava querendo. Hoje em dia, eu acho que foi grande demais. Não precisava ter sido tão grande. Me traz agora, com a idade, mais dificuldade. Eu fico vendo a dificuldade que eu estou tendo para queimar, para juntar esse grupo todo, para fazer. E cabem lá, às vezes, de 500 peças, queimei com 600 peças, variando, desde peça pequena até peças grandes. Fiz peças já de 1,40 m lá dentro. Então, é possível fazer. Aí eu queria esse forno grande. Então, eu contratei um pedreiro, que a especialidade dele era a construção em forno, em alto forno de siderurgia, que era fornos usando o tijolo refratário, o tijolo isolante. Aí tudo isso foi pensado, foi discutido. Tive que chamar um engenheiro para fazer uma fundação desse forno. O engenheiro foi meu irmão. Aí, tudo isso me consumiu muitos anos de construção e foi uma experiência muito rica. Muito tensa, eu me envolvi demais, mas foi uma coisa muito prazerosa ter dado conta. Acho que foi muito importante para mim isso. Deixa eu aproveitar um ganchinho aqui, só te interromper um pouquinho, Eli. Você falou que foram muitos anos para fazer o forno. Você chegou a fazer de cara um forno, ou você fez, desmanchou, fez de novo, desmanchou? Como que foi? Pois é, eu fiz o projeto, e no projeto a gente já definiu tudo. Ele teria 3 câmaras, ele teria a primeira câmara bem grande, ela tem mais de 2 metros de altura, 2 e pouco, dentro. Então, com isso, eu posso pôr na câmara, na primeira, eu posso pôr peças de 1 metro e tanto. Então, é o que eu faço. Eu posso ter prateleiras, mas eu posso ter também peças grandes, isoladas. E o fogo, o braseiro é ali junto. Então, essa primeira câmara
funciona um pouco como um anagama. É Sim, isso misturado, que eu ia perguntar. mistura a peça com a... Eu tenho que ter todo aquele cuidado da montagem para as peças não receberem uma madeira lá nelas, né, para não quebrar. Mas isso tudo a gente deixa, a turma que vai trabalhar, a gente explica tudo, a gente vê o forno, a gente vê onde estão as peças e vê onde pode colocar a peça, a lenha. A gente não joga a lenha. A lenha é colocada vagarosamente, você todo paramentado, né, com luvas, máscaras e uniforme de queima, mas aí você coloca, você não pode ser uma coisa jogada, para poder ter essa proteção nas peças que estão ali. Então, quando eu fiz o projeto, isso tudo já foi discutido. E eu construí, que levou mais de um ano construindo, mas eu construí já o definitivo. Claro que a primeira queima foi muito trabalhosa, a primeira queima, o forno era todo fechado, com tijolos numerados, era tudo assim, uma produção. Hoje em dia, não. A gente cata o primeiro tijolo e põe na porta. Mas aí, com isso, a gente teve uma experiência muito grande de coloca a peça lá dentro, a gente entra lá dentro, quando a gente sai, é que fecha-se o forno. Então, nessa hora para fechar, já estão todos os cones já estão lá dentro, as peças todas estão lá dentro. E tá, pode. Aí, quando eu fiz o meu forno, já era um momento que eu já tinha, que eu fiz uma viagem, eu tive oportunidade de ir ao Japão também, eu vi muito forno lá, lá tem cidades inteiras, toda voltada só para cerâmica. É uma satisfação tão grande você ver uma cidade voltada para cerâmica. Os ateliês são a parte, a entrada da casa é o ateliê, onde a pessoa trabalha. Depois que você vai entrando no espaço, é que a casa deles fica lá no fundinho. Então, na frente tem a loja, tem o ateliê, tem tudo que eles precisam para comercializar aquele material. No fundo é que eles trabalham. Então, assim, mas é uma forma diferente de trabalhar. Cada um tem o seu forno, e são fornos grandes, onde eles trabalham com muita gente, um grupo de pessoas. Mas os mais conhecidos da cidade já ficam tendo esse espaço e esse forno onde eles podem trabalhar. Então, nessa minha viagem ao Japão, eu até não falo língua nenhuma, mas eu consegui ver muita coisa, muito forno, muita peça de cerâmica. Fui no ateliê do Ramada, que era o Bambam, até hoje, né? O Bambam, e foi assim muito rico para o meu trabalho. A pena eu não falar língua nenhuma, então para mim assim eu ficava lá meia no ar, sem poder perguntar, né, realmente das coisas. Mas valeu, né? Quando eu voltei, que eu fiz esse forno e que depois eu já estava com esse forno, quando eu tive a oportunidade de ir à Europa, eu fui visitar a Espanha e a França num curso de cerâmica. A gente passei um mês trabalhando lá na Espanha. E aí lá a gente fazia as visitas, mas lá já era diferente, eram só fornos elétricos ou fornos a gás e com muito esmalte. Porque a minha experiência quando esmalte no forno a lenha, mesmo no forno da Toshiko, no meu forno, você tem que colocar dentro de uma mufla. Você tem que proteger a peça da cinza, da lenha, de tudo mais. A chama não bate na peça, bate só calor, só a atmosfera. Porque senão modifica demais o esmalte que você fez.
Agora, no meu forno, eu uso, às vezes, com esmalte, mesmo sem estar em mufla, porque eu não importo que o esmalte seja modificado. Eu gosto desses acasos que ocorrem dentro do forno. Eu acho que é uma experiência muito rica para a gente. Eu procuro anotar, saber o que eu estou fazendo, mas nem sempre também. Às vezes eu faço uma coisa que, quando abro o forno, eu vejo, eu não sei o que foi que eu tinha posto ali. Isso não é bom, isso não aconselho a ninguém. Mas essa é a surpresa, né, Eli? Essa que é o gostoso da cerâmica, né? Sempre o surpreendente que o fogo e a abertura vai trazer para a gente, né? Tem várias novidades, né? E eu sempre gostei Sim. desse acaso. Meu trabalho mesmo tem muito acaso. Então, eu deixo isso acontecer muito. Bom, nessa época, você quer perguntar alguma coisa? Não, não, pode continuar. As perguntas eu vou deixar mais para o final. Ah, então tá. É porque nessa época, logo que eu vim da Europa, eu já trabalhava muito com a cerâmica aqui em Belo Horizonte. Eu trabalhava com o meu forno. Eu tinha um forno a gás e tinha o forno para raku, que era um forno, esse forno tradicional de raku, de latão, que eu mesmo dei várias aulas em vários lugares ensinando a fazer esse forno. E aí me deu a vontade de fazer o que eu vi na Europa, de ruas fechadas na cidade, onde os ceramistas ocupavam durante o dia. Eram feiras só durante o dia que aconteciam. Então, os ceramistas da região, sempre cidades muito voltadas para a cerâmica, eles levavam caixotes, bancos, mesas, e mostravam as peças de cerâmica naquilo, em balaios, o que tivesse. O negócio era mostrar a produção de cada um. E era muito, muito interessante. Você andava numa rua fechada, com ceramista de um lado, do outro, e as pessoas, o visitante podia chegar e entrando já comprando as peças. Só que eles compravam direto na mão do ceramista. Então, havia uma troca muito grande de informação. Isso é que eu achei que foi muito rico. Você vender e você mesma ser o produtor. Coisa que a gente estava acostumado a ser. Eu vendia meu trabalho para uma galeria, para uma loja, eles é que vendiam. Por mais que eu contasse a minha história, é diferente. Eu vejo a diferença que é quando vem uma pessoa no meu ateliê, que a pessoa quer ver como é que eu faço, quer saber como é que eu peguei aquela peça, como é que eu trabalhei nela, como que eu desenhei, que material que eu usei. Então, isso ocorria lá nessas feiras de rua. Aí eu cheguei em Belo Horizonte com esse desejo. Eu queria fazer na rua, claro, mas eu comecei as hadas, né? E realmente é muito difícil. Não é uma coisa assim, passe de mágica, que a rua vai ser fechada e que eu vou. Exatamente. Né? Então, mas isso foi ficando na minha cabeça, até que um dia o mercado daqui do bairro, que eu moro aqui no bairro Santa Teresa, é um bairro bem voltado para a arte, o mercado da prefeitura me convidou para expor lá dentro. Aí eu fui, aí era uma área coberta, não era aquilo que eu tinha imaginado, mas foi muito, muito bom. Que eu expunha ao lado de ovos, abacaxis, plantas, tomate, alho. Eu acho isso tão bacana, sabe? Que é tudo que a gente usa na cozinha, né? E que a gente pode estar trabalhando com a cerâmica e fazer a venda. Então, funcionou muito bem. Era um mercado muito grande, tinha um grande estacionamento na frente, que a gente podia, o ceramista, ir lá. Aí eu resolvi sozinha, cara e coragem, convidei os ceramistas. No começo tinha umas 15 pessoas, que um foi falando com o outro. A Toshiko participava,
E a gente montava esse esquema de pôr uma tábua, um cavalete, e cada um foi montando do jeito que quis, deixei muito livre. Era uma feira muito democrática. Cada um fazia da forma que achava que era importante e cada um mostrava o que queria mostrar. Então, era junto, dava, você via plantas, via flores, via essas verduras e legumes. Isso foi excelente. A gente funcionou lá, isso foi em 2000, a gente começou. Eu não me lembro mais quantos anos, mas por alguns anos, uns 3 anos ou 4 anos, não lembro. Mas aí a feira o mercado resolveu fechar, a prefeitura resolveu fechar o mercado, que foi a tristeza, assim, foi um balde de água fria nos feirantes. Isso para todo mundo. Os feirantes todos tiveram que sair de lá e até hoje não abriu. Está abandonado. Que tristeza, que É, tristeza. é triste. É um depósito de material velho da prefeitura, em vez de utilizarem para alguma coisa. As coisas que eles queriam, não, a comunidade não quis. Então, a gente está tendo uma força muito grande. Então, vamos ver, eles estão só falando que na hora que abrir, que vai ter um espaço lá para cerâmica. Estou esperando isso, vamos ver. Mas aí a gente saiu de lá e foi para o mercado, outro distrital, também da prefeitura, no Cruzeiro, que funcionou muito bem. Depois, nós fomos para a Escola Guinhar, depois nós fomos para o Mercado Central. O Mercado Central é o que até o último. O Mercado Central está acontecendo até agora. Hoje, esse ano passado não teve por causa da pandemia, aí teve uma virtual, que não é a mesma coisa, infelizmente. Que bom que a gente está tendo esse recurso, mas não é a mesma coisa. Na hora que voltar tudo normal, eu acredito, a gente vai voltar ao normal diferente. E aí vamos ver Sim. o que vai acontecer, né? Mas é um grupo muito bom, é um grupo que está funcionando muito bem. Atualmente, com a reclusão, com esse isolamento, eu parei de dar aula aqui no meu ateliê, mas está sendo um momento muito importante, esse momento de reflexão, que deu para rever tudo que eu já fiz, deu para eu rever, inclusive, material meu antigo, e eu estou indo assim, pescando as coisas antigas, recriando, dando uma cara nova para as coisas. Estou com muita vontade de fazer uma exposição, fazendo essa mostra. Manda um convite para a gente. Mas é claro. Aí, é uma coisa muito grande, inclusive fazer mesmo uma amostra maior, sabe? Vamos ver se eu vou conseguir. Mas, por enquanto, eu estou ainda ensaiando está sendo um laboratório essa reclusão, que eu fico com muita saudade das pessoas e querendo estar contactando com as pessoas, que eu sei que é muito importante esse fazer de arte, essa reciclagem que eu estou fazendo está sendo importante. Eu acho que a arte pode até nos salvar, sabe? Para quem trabalha com arte, em todas as áreas, é uma coisa muito rica. E você não fica sozinho. Você está buscando, você está fazendo coisas. Eu estou pegando peças antigas. Eu tenho uma peça que eu peguei da época que eu queimei lá na Toshiko. Era um prato diferente e que eu pus para apoiar vaso de cerâmica. Ele foi ficando feio, horroroso. Eu resolvi queimar de novo. Ele está lindo. Ele está uma coisa. Gostaria de que ela visse isso, sabe? Como é que a gente pode, queimado de novo, no forno elétrico, que é quase uma heresia, né? Mas a parte que foi depositada de cinza, ela não perde. Ela fica.
e fica muito mais forte, que aí aqui a atmosfera é toda homogênea. Então, ela chega na temperatura mais por igual. Então, ela toda fica, ela brilha, vira outra peça. Então, eu estou muito feliz de estar podendo ter esse tempo até de reclusão, infelizmente, com tanta tristeza, né, que a gente está vivendo, mas eu acho que tudo a gente tem que tirar um proveito. A gente não pode deixar que algo mais forte domine e que tome conta e que babacas tomem conta. Muito obrigada. Então, posso te fazer umas perguntinhas aqui? Inclusive, estou lendo alguns dos comentários para falar. Tá. A questão primeira que a minha dúvida é, o nome Bizem do seu forno é em origem... É o seguinte, está escrito aqui, viu? Não esquecer, mas eu esqueci. É o seguinte, Bizem é uma cidade do Japão, do Noroeste. Eu não fui lá, nessa cidade, mas a Toshiko falava demais. É tanto que ela falava que a gente não podia fazer uma cerâmica Bizem, porque Bizem é no Japão. Nós podíamos fazer tipo Bizem. Por isso que o meu forno é tipo Bizem. Então, essa cidade foi desenvolvida, foi criada vários fornos e que eles estavam buscando uma forma de impermeabilizar o vasilhame, tanto para o shoyu quanto para o saquê. Então, eles foram fazendo horas de queima para poder conseguir. A peça sai de lá impermeabilizada. Então, esse forno, ele vai recebendo tanta cinza que ele vai sendo impermeabilizado. Então, eles usavam essas peças para colocar o molho de soja, como para guardar o saquê, e não evaporar. Né? Então, por isso o Bizem. Então, o meu forno é tipo Bizem. Certo. Outra pergunta que colocaram era assim, se a peça, para entrar dentro do seu forno, se ela já vai biscoitada ou se ela vai crua. Olha, eu prefiro quando ela entra crua, mas pode ser biscoitada. Se é uma peça que veio, às vezes, que foi transportada de muito longe, às vezes, se ela já vier já com a primeira queima, a gente queima até 500 graus, no máximo 1000. E lá, como chega a 1260, 1280, então ela ainda vai receber muita coisa lá. Mas o ideal é quando você pega ela crua. Eu ponho ela crua, às vezes com engobe ou não, pode ter um esmalte, mas isso tudo, quando é com esmalte mesmo, a Toshiko gostava, e eles fazem, os japoneses fazem muito isso, de colocar dentro de uma mufla, uma caixa de cerâmica feita para receber isso, você põe as peças lá dentro, com a palha de arroz, com serragem, e a peça pode estar esmaltada. Aí ela está tampada, deixando frestinhas para entrar bastante calor. Mais sim, você falou que o seu forno ele tem 2 câmaras, né? 3. São 3? A primeira é tipo a Nagama, e tem a segunda e tem a terceira, que é bem baixinha. Tá. A temperatura você consegue, na terceira câmara, você consegue chegar à temperatura lá para o final também, com uma alta temperatura no seu forno? Deu certo? Consigo. Essa última queima foi, inclusive, uma grande surpresa, que eu pus a última câmara mais vazia, então, com pouca peça, eu não vou preocupar muito em ficar alimentando. Então, só que a gente alimenta o seguinte, a gente alimenta na primeira até o cone... Ai, agora não esqueci. Bom, 1200 e tanto, quando queima a primeira, quando cai o primeiro cone, aí eu começo a alimentar a segunda. Aí eu alimento a segunda e a primeira. Aí depois, quando a segunda chega nessa temperatura,
A gente vai alimentar a terceira, a segunda e a primeira, e vai nesse ritmo, até parar de alimentar a primeira, porque já chegou mesmo, para não haver requeima, sobrequeima, né? Mas dessa última vez, na hora que a gente ia parar com a segunda câmara, que a gente fica só num patamar, quando a gente ia parar, a terceira câmara já tinha caído o primeiro cone, já tinha caído o cone. Então, ela já tinha recebido, ela já tinha chegado na temperatura. A gente só mantém mais um tanto de tempo para ter um patamar com aquela temperatura, e aí fechamos. Aí fecha tudo e só vai abrir uma semana depois. Mas foi assim, uma surpresa, mas deu. Em geral, a gente fica alimentando a terceira câmara um tempo, e aí ela chega na... Sim, entendi. E assim, você nota assim diferença quando você abre as peças de câmara para câmara. Você já sabe mais ou menos o efeito que uma tem para a segunda e da primeira para a segunda e para a terceira. Aí você vai colocando as suas peças mais ou menos de acordo com esses efeitos que você já tem o conhecimento. Não é assim que você monta seu forno? É assim, só que assim, a gente sabe que vai ter sempre uma surpresa. Uma Sim. prateleira pode cair, uma peça caiu, grudou na outra, e aí modifica muita coisa. Porque quando a gente monta o forno, a gente monta para a chama passar entre as peças todas, para levar cinza sobre todas as peças. Então, se há um evento desses de cair alguma coisa, modifica essa estrutura que eu tinha deixado preparado para agir, para a chama passar entre as peças todas. Para todas as peças, elas ficam soltas, estão ali, com a outra próxima. Essa proximidade não é encostada, é dando passagem para o fogo. Essa dificuldade ou essa facilidade que a gente propicia à chama é que dão as lambidas do fogo e a da cinza, e que ocorrem os fenômenos, os desenhos, né, que acontecem. Sim, e aí tem uma solicitação aqui do Domingos Sávio. Ele pediu para você falar um pouco mais dos eventos de abertura do seu forno, que é lá em Brumadinho, né? Para falar um pouco disso, que o pessoal realmente acho que já deve estar morrendo de curiosidade para ver, para visitar. Pois é, eu não separei onde, mas você podem ver No Instagram eu estava vendo, né? A equipe toda trabalhando. Tem o meu site, no site tem tudo isso. E o Sávio é uma pessoa que me ajuda muito aqui, é um ceramista que está me ajudando. Ele está fazendo torno, e ele lá na hora da montagem, ele é muito bom nisso. E ainda tem outra coisa, a gente precisa de gente pequenininha que entra em qualquer... Então, assim, quando eu tinha mais flexibilidade, eu era que montava a última câmara. Hoje em dia, a da Toshiko, eu ficava lá sentada, pegando as peças e pondo dentro do forno. Atualmente, eu tenho mais dificuldade. Então, eu estou catando alguém que seja pequenininho, esperto, para entrar. E o Sávio me ajuda demais. Então, ele ajuda tanto na hora da montagem, como na hora da abertura. Que a gente, na abertura, a gente monta, tipo, uma feirinha. Cada um pode ver a abertura, pode ver de onde saiu a peça, e o ceramista está ali, se quiser vender, pode vender. Então, ultimamente não tem feito isso, por conta dessa nossa pandemia. Mas isso vai acabar. Sim. Eli, nosso tempo está quase se esgotando. O Rogério pediu para eu te agradecer de coração a sua disponibilidade de ter aceitado o convite e participar aqui do fórum. E todos nós também, como ceramistas, agradecemos a sua presença, assim, de coração mesmo. E a exposição, que eu não entrei ainda em nada. A exposição das peças
Vocês conseguiram ter visita? Por enquanto tá online, não é? Tá sendo pelo site. Está no site, né? Sim, sim, Tá. é porque aqui está tudo no vermelho, está todo mundo difícil a locomoção, então a gente está tentando facilitar o acesso para todo mundo online mesmo, né? Futuramente a gente provavelmente vai fazer uma exposição para trazer de volta, fazer, né? Claro. Deus queira, né? Olha, muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme. E eu Prazer consegui, foi todo nosso. que a última live que eu ia fazer, não consegui. Agora, hoje eu tenho a Kíria, que está me ajudando, ela está me ajudando a postar fotos. Ela é fotógrafa, postar fotos no Instagram, no Facebook, e ajudar nisso, mexer com a parede. Tá? Sim, muito é bom para a gente, porque a gente vai ter o acesso, né, ao seu conteúdo, então isso é muito importante, né? Isso é muito bom. Então, passo para o Rogério, falo que eu fiquei muito agradecida para você, para a Carla, tá? Tudo de bom para vocês e muito obrigada. A gente que agradece. Um beijo. Tá? Tchau. Obrigada.